Olá a todos, como estamos? Bom falar com vocês mais uma vez. Vamos lá para mais uma videoaula, tá bom? Continuando aí sobre a América pré-cabralina, falando sobre a pré-história brasileira, não é verdade? Na última aula nós falamos sobre como teriam, né, ocorrido as entradas aí do homem no continente americano, certo? Nós já vimos isso aí com vocês na última aula, espero que vocês tenham captado tudo aí da melhor forma possível, tá bom? E hoje a gente continua, né? Vamos dar prosseguimento aí para falar hoje na nossa aula de número 3, certo? Sobre o título da aula é bem sugestivo, né? A primeira mulher brasileira, tá? Vamos falar aí dos primeiros fósseis humanos encontrados, os mais antigos, na verdade, tá? E falar um pouco sobre como funcionava aí a relação desses homens com a fauna aqui na pré-história brasileira, tá? Vamos lá então. Galera, é o seguinte, o homem americano, como a gente já viu, né? Ele teria entrado aí por volta de 11 mil, 12 mil anos atrás pelo Estreito de Bering. Essa é uma das entradas, mas nós sabemos que temos a teoria de múltiplas entradas e múltiplas datas, né? Nós já entendemos que esse homem americano ele pode ter entrado pelo Pacífico, né? Um povo de origem diferente da asiática, na verdade. Nós vimos que os seres humanos africanos, os africanoides, já estavam aqui na América, inclusive no Brasil, muito tempo antes disso, em datas anteriores a 11 mil, a 12 mil anos antes, né? Então, nós vimos lá diversas formas de entrada, tá? A visão que predominou durante muito tempo, como tu já sabes, é essa da entrada por meio do Estreito de Bering, né? Que nós já estudamos isso, beleza? Mas hoje a gente vai começar a ver então, mais especificamente, a ocupação humana no território ou no espaço geográfico em que seria o Brasil, posteriormente, tá? Então vamos lá, os primeiros habitantes do Brasil. Quando é que teve início, né, essa história humana brasileira? Quando os primeiros homens chegaram aonde hoje é o Brasil? Quais foram os primeiros grupos? Aonde eles ocuparam? Do que eles viviam? Como eles chegaram, tá? É isso que a gente vai tentar entender um pouco hoje através da arqueologia, tá? E como é que era esse Brasil de milênios atrás? É isso que eu vou ver com vocês hoje. Bom, os estudos indicam que o clima e a vegetação, tá? A fauna, ou seja, os animais, e o relevo possuíam características totalmente diferentes do que nós temos hoje, principalmente o clima e o relevo, tá? A fauna também é algo que chama muita atenção e você vai ver a diferença entre os animais, tá bom? Bom, esses primeiros grupos denominados paleoíndios, olha que termo interessante, paleoíndios, tá? Vivenciaram e se adaptaram a essas modificações ambientais. Todas essas discussões são inauguradas aqui através de uma viagem à região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu acho que eu comentei algo já a respeito com vocês na última aula, tá? Lá foram encontrados vestígios humanos com mais de 40 mil anos, na verdade chegando a 80 mil, 100 mil anos, tá? Mas a gente vai entender isso nessa aula de hoje, motivando então uma grande discussão científica, né, sobre o início desse povoamento aqui no Brasil. Por quê? Porque, galera, o primeiro vestígio humano encontrado, o primeiro fóssil, na verdade, humano encontrado de fato, foi encontrado na década de 80, tá? Foi a tal da Luzia, considerada então a primeira mulher brasileira, né? Uma mulher pré-histórica, gente, tá? Foi encontrada na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, na década de 70, final de 70 e início de 80, tá? Os ossos e o crânio dessa mulher foram batizados então de Luzia, né? A nível de curiosidade, Luzia ganha o nome de Luzia por quê? Como uma homenagem a Lucy, tá? Primeiro fóssil, quer dizer, o fóssil mais antigo de todos, né? É a mulher mais antiga que foi descoberta até hoje. Ela remonta à origem dos seres humanos surgindo lá no continente africano, tá? E aí os arqueólogos, comemorando a descoberta magnífica, né, do fóssil mais antigo da Terra, tocando violão na fogueira à noite no meio ali da savana africana, e cantava uma música dos Beatles, né? Lucy in the Sky é o nome da música. Se quiser, tu vai pesquisar um pouco lá e tu vai entender. E aí eles denominaram, né, batizaram aquele fóssil lá na África de Lucy. E aqui no Brasil, né, com uma forma de homenagem, o primeiro fóssil humano mais antigo aqui na região onde é o Brasil também será uma mulher, né?
Então eles fizeram essa homenagem e chamaram de Luzia, né? Já que ela é uma brasileira, ganha o nome de Luzia, né? Então, o crânio é a comprovação da existência, então, de grupos humanos há cerca de 11.500 anos aqui no Brasil, né? Foi encontrada na região lá de Lagoa Santa. As características físicas relacionam com grupos australoides, tá? Ou origem africana, tá? Dizem ali que são de origens da Austrália, veio da origem australiana, tá? Só que a feição dela, os traços dela étnicos são africanoides, como tu consegues perceber aqui, ó, nessa reconstituição. Não é a foto mais bonita, tá? Eu poderia colocar um crânio dela aqui, mas como eles fizeram reconstituições faciais, vamos analisá-la como ela, a aparência física dela, como ela seria, né? Há 11.500 anos. Olha que interessante. A reconstituição facial dela feita em 2000, no ano 2000, era essa aqui, tá? Bem, né, grotesca. Aí em 2018 foi feita uma outra reconstituição facial e essa sim, ela ficou um pouco mais delicada e mais próxima da realidade devido à evolução das tecnologias utilizadas, tá? Nós temos aqui o exemplo dela, ó. Essa aqui é o rosto oficial da Luzia, cara, da nossa mulher pré-histórica aí de 11.500 anos. Isso é muito louco. Há um bom tempo, a Luzia ela predominou como sendo a prova material, o vestígio material da ocupação humana mais antiga, tá? Aqui no Brasil. Contudo, gente, o que vai acontecer? Nós temos outros achados arqueológicos exatamente na região de São Raimundo Nonato, uma pequena cidade no sul do Piauí, tá? Do estado do Piauí, onde essas descobertas vão ser impressionantes. Uma pesquisadora, eu acho que eu comentei com ela na aula passada com vocês, uma pesquisadora metade brasileira, metade francesa, que estudou na Sorbonne, a universidade francesa bastante, né, prestigiada, né? Ela vai encontrar, então, nessa localidade, São Raimundo Nonato, mais especificamente na Serra da Capivara, tá? É uma região de serra, de sertão, né, de agreste lá, e ela vai encontrar, então, esses vestígios. Qual é a grande questão? Esses vestígios eles vão ter, em média, a datação por carbono, eles vão ter mais de 40 mil anos. Então, isso vai corroborar, como eu falei para vocês, na verdade vai criticar, né? Deixa de corroborar aquela teoria dos norte-americanos, a teoria de Clovis, da entrada pelo Estreito de Bering. Essa descoberta no Brasil começa a criticar a certeza de que o homem teria entrado somente por ali e somente naquele período de 11.000, 12.000 anos atrás. Porque os vestígios eram de 40 mil. Então, os americanos eles não vão aceitar logo de prontidão, né? Sobretudo porque ela está falando, essa arqueóloga ela está fazendo achados de restos de fogueiras, restos de ossos de animais pré-históricos que foram consumidos por esses caçadores e coletores. Eram bandos nômades, né, e seminômades que viviam nessas grutas, nessas cavernas, tudo, né, e que se alimentavam. Então aquele vestígio, né, da ação humana, material lítico, né, pedra lascada e pedra polida, tudo isso ela foi encontrando e foi datando, né, conforme a técnica de utilização de 40 mil, até que eles começaram a encontrar fósseis humanos, tá? E aí, como a gente vai ver aqui, ó, né, ela, com o passar do tempo, na década de 80, 90, ela conseguiu estabelecer mais de 1.000 sítios arqueológicos, ou seja, lugares com vestígios de ocupação humana, gente, ali na região do Piauí, tá? Datando entre 6.000 a 12.000 anos a ocupação deles. Porém, né, outros vestígios não humanos, não materiais humanos, mas as ferramentas, as fogueiras, são datadas aí facilmente por carbono 14, inclusive, de 80 mil anos, tá? Só que essa teoria da Niele Guidon, ela não foi aceita de prontidão, né? Houve muita crítica, foi muito questionado, de fato, se era legítimo e tudo mais, enfim, né? Ficou conhecida como a Serra das Confusões, tá? Serra das Confusões, a Serra da Capivara, porque mudou completamente toda a teoria que estava estabelecida da entrada dos homens na América, tá?
Então lá encontra-se vestígios históricos e pré-históricos, ocupação humana na época pedra lascada, povos coletores e caçadores, de 100 mil anos atrás, até 100 mil, né, de 80 a 100 mil, questiona a rota sobre a ponte de gelo do Estreito de Bering. Então eles vão, esse achado ajuda a questionar, não é, as teorias anteriores. O que é importante você entender aqui que hoje a teoria de Niering-Don está completamente aceita. Por quê? Quem era mais renitente em aceitar essa descoberta brasileira eram os americanos, norte-americanos. Porém, aqui na década dos anos 2000, eles já encontraram lá também sítios arqueológicos, vestígios humanos mais antigos do que 12 mil, como eles tinham encontrado antes. Agora eles encontraram um sítio inclusive de 80, 100, até 120 mil anos antes. Olha só. Então, aquela teoria de 12 mil caiu por terra. Agora eles aceitam. Por quê? Porque eles encontraram, não é, um sítio lá. Então, lá tem os vestígios mais antigos. Então, essa ideia de que o ser humano entrou no continente americano de forma tão recente, porque pensar em 12 mil anos é muito recente, né? Ela caiu por terra completamente. E a teoria de Niering-Don, da Serra da Capivara, ajudou completamente a criticar essa ideia. Hoje os americanos já têm lá desenvolvendo as suas pesquisas arqueológicas. Beleza? Essa é uma descoberta muito importante. Esse é um sítio arqueológico que virou museu lá, tá? É o Museu do Homem Americano. Toda a área das pinturas rupestres, essa que você pode acompanhar aqui, ó, né? São pinturas que têm 6, 12 mil anos e retratam a vida, né? Essas grafias, esses grafismos rupestres, eles retratam o dia a dia, o cotidiano desses homens, caçando, mantendo relações sexuais, lutando. É bem interessante, você pode visitar isso, tá? Indo até o Piauí, indo na cidade de São Raimundo Nonato, lá você vai visitar o museu, é uma coisa bem interessante, tá bom? Agora vamos ver aqui essa relação desses homens pré-históricos brasileiros, seja de Lagoa Santa em Minas Gerais, ou seja na Serra da Capivara, no Piauí. Vamos ver como é que eles se relacionavam aí, tá? Com a fauna, com os animais. Galera, aqui eu tenho uma espécie de figura, né, que vai simbolizar aí para vocês a fauna pré-histórica, tá? E o clima o relevo brasileiro. O Piauí hoje lá na região é super quente, seco, árido. É difícil entender que lá existiam seres humanos habitando em grande quantidade, né? Uma grande quantidade de animais. Sabe por que é difícil? Porque hoje o clima ele não é propício, mas há 12, 13 mil anos atrás, aquilo ali era uma região amena, de clima bem frio, uma savana bem cheia de verde. Inclusive o Oceano Atlântico ele batia lá próximo do Piauí, para você ter uma ideia, naquela região. Tanto que eles encontraram fósseis de baleia, né, lá naquela região. O oceano secou no passado desses milhares de anos e tudo mudou, o clima mudou, houve o aquecimento, não é verdade? Olha só, existiam mamíferos gigantes que ocupavam todo o país há 30 milhões de anos. Eles foram extintos pelo calor. No final, há 30 milhões de anos, no final ali da era glacial, vem o calor. Lembra da Era do Gelo, do desenho? Pois é. Ao derretimento das calotas, muitos animais estavam habituados com aquele biossistema ali, ele começa agora a ficar extinto, né? Naturalmente. Tá? Essa fauna antiga ela é chamada no Brasil de megafauna. Por que megafauna, William? Porque eles eram animais grandes, tá? Tem origens pré-históricas, né? Formado por 150 tipos de animais, ó. Um dos maiores era o tigre-dente de sabre, sim, nós tínhamos aqui, pesava cerca de 400 quilos, imagina. A anta, de porte médio, estava entre os animais mais caçados por esses homens, tá bom? Essa aqui é a anta, ó. Hoje ela é um animal que não é pequeno, é bem grande, mas antigamente era muito maior, tá bom? A preguiça gigante, olha só. Hoje a preguiça é um bichinho desse tamanho, quem foi no museu vê, né? Era um dos maiores mamíferos americanos e a espécie, vai ler aí, né? Chegava a pesar mais de 5 toneladas, imagina só você. Era um animal, olha só a comparação dele para a altura do ser humano, né? É um animal realmente muito grande, tá bom? Tá aqui o nosso amigo tigre-dente de sabre, né? E aqui, ó, os ossos da pata da preguiça. Galera,
esses ossos eles foram encontrados em grande abundância lá na região do Piauí. Se você quer ver um vestígio material, um fóssil desse, de uma preguiça gigante, vai até o Piauí. É um estado bem aqui próximo do nosso, no sul dele. Você vai ver lá no museu, vai encontrar essas preciosidades aí de milênios atrás, bichos enormes, tá? Nós tínhamos aqui, para você ter ideia, parentes do elefante, muitos animais que eram de origem africana, inclusive, tá bom? Só para alimentação, apesar de caçarem animais de grande porte, os primeiros grupos de humanos do Brasil não foram responsáveis pelo extermínio. Isso ocorreu ao fim da era glacial, 10 mil anos atrás, devido ao impacto das mudanças climáticas, como a gente falou. Apesar do homem ser coletor e caçador, mas ele não foi responsável pela extinção dos animais pela caça predatória. Afinal de contas, ele só caçava para sobreviver. Beleza? Então é bem interessante a pré-história brasileira, a gente pesquisar, procura no Google, procura no YouTube, tem diversos conteúdos, documentários a respeito disso, animais da megafauna, são coisas realmente bem impressionantes, tá bom? A gente fica por aqui, eu espero que tenhas compreendido aí o intuito da aula de hoje, que foi entender o achado, os dois importantes achados aqui da pré-história brasileira, né? O de Minas Gerais e o do Piauí, certo? E a gente se vê na próxima aula. Beijo a todos e todas. Fiquem em casa, tá bom?